Você provavelmente já soube que precisava de ajuda, mas ficou em silêncio. Não porque não confiasse em ninguém, nem porque quisesse lidar com tudo sozinho por orgulho, mas porque, em algum lugar dentro de você, pedir ajuda parecia perigoso. Perigoso demais. Talvez você tenha sentido que, ao pedir ajuda, algo sairia do seu controle, que a outra pessoa poderia invadir mais do que você queria, que você teria que explicar demais, justificar demais, se abrir mais do que estava preparado. E talvez, ao longo da vida, você tenha aprendido que pedir ajuda sempre vinha acompanhado de um preço invisível. Culpa, exposição, a sensação de ficar devendo emocionalmente. Então, você aguentou mais do que precisava, tentou resolver sozinho, esperou passar. E quando finalmente pensou em pedir ajuda, já estava cansado demais para pedir com clareza. Se isso soa familiar, quero te dizer algo com muita calma. O problema não é que você não sabe pedir ajuda. O problema é que você aprendeu a associar ajuda com perda de limites. E isso muda tudo. Pessoas conscientes, sensíveis e emocionalmente profundas não têm dificuldade em reconhecer que precisam de apoio. Elas têm dificuldade em se expor de forma desorganizada. Existe uma diferença enorme entre vulnerabilidade e desorganização emocional, mas essa diferença quase nunca foi explicada para você. Em muitas experiências passadas, pedir ajuda significou abrir espaço para conselhos invasivos, julgamentos disfarçados de cuidado, opiniões não solicitadas ou tentativas de controle. Então, o seu sistema aprendeu algo simples e protetor. Se eu pedir ajuda, posso me perder. Isso não é fraqueza, é memória emocional. Do ponto de vista psicológico, o cérebro não reage apenas ao presente. Ele reage ao que já viveu. Se no passado pedir ajuda te deixou confuso, exposto ou diminuído, o seu sistema nervoso passou a tratar esse ato como um risco, mesmo quando você sabe, racionalmente, que pedir ajuda seria saudável. O conflito não está na ideia de ajuda, está na forma como a ajuda foi vivida. Pessoas conscientes costumam ter uma percepção muito clara do próprio mundo interno. Elas sentem quando algo está fora do lugar, quando uma conversa passa do ponto, quando uma interação começa a exigir mais do que oferece. Por isso, o medo não é pedir ajuda. O medo é não conseguir fechar a porta depois. É como se, ao pedir ajuda, você estivesse abrindo uma caixa que talvez não consiga reorganizar depois. A psicologia mostra que pessoas com alto nível de autoconsciência tendem a valorizar muito a autonomia emocional, não porque rejeitam o outro, mas porque sabem o quanto é difícil se reorganizar depois de uma exposição excessiva. Elas sabem o custo, por isso muitas vezes preferem o silêncio ao risco de uma ajuda mal calibrada. Mas aqui está um ponto importante. Pedir ajuda não precisa significar abrir tudo. Existe uma narrativa cultural muito forte de que pedir ajuda é um ato emocionalmente total, como se fosse necessário contar toda a história, chorar tudo o que ficou preso, entregar o caos inteiro para o outro organizar. Mas isso não é ajuda saudável, isso é sobrecarga relacional. A ajuda saudável começa com delimitação, não com entrega. Pedir ajuda de forma clara não é dizer eu não dou conta de nada, é dizer há um ponto específico aqui onde eu preciso de apoio. Quando essa clareza não existe, a culpa aparece. Porque, no fundo, a culpa não vem de pedir ajuda. Ela vem de sentir que você pediu ajuda de um jeito que não te respeitou. Quando você pede ajuda sem limites, algo dentro de você entra em alerta. O corpo se contrai, a mente fica vigilante. E mesmo que o outro tenha boa intenção, você sente que algo saiu do eixo. Por isso, muitas pessoas sensíveis dizem, prefiro não pedir ajuda, porque sempre me sinto pior depois. Mas o problema não é a ajuda, é a ausência de contorno. Imagine que pedir ajuda seja como abrir uma janela. Você não precisa abrir todas as portas da casa, não precisa mostrar todos os cômodos, não precisa explicar toda a arquitetura. Você abre uma janela específica, pelo tempo necessário, para ventilar um ponto que está pesado. E depois você fecha. Essa metáfora é importante porque mostra algo essencial.
Ajuda não é permanência, é passagem. Pessoas conscientes costumam errar não por pedir demais, mas por pedir tarde demais. Quando finalmente pedem, já estão sobrecarregadas, e então tudo sai de uma vez. Isso aumenta a sensação de culpa, porque, no fundo, parece que você exagerou. Mas o exagero não está no pedido, está no acúmulo. Existe também outro fator silencioso. Muitas pessoas sensíveis aprenderam que, ao pedir ajuda, precisam cuidar emocionalmente da resposta do outro. Elas explicam demais para não incomodar, amenizam demais para não preocupar, justificam demais para não parecerem frágeis. Isso é exaustivo. Pedir ajuda não deveria exigir que você gerencie o emocional do outro. Quando isso acontece, a ajuda já nasce desequilibrada. Por isso, pedir ajuda de forma saudável começa antes da conversa. Começa na sua relação com o próprio limite. É reconhecer internamente: eu não preciso me explicar para merecer apoio. Eu não preciso sofrer mais para legitimar meu pedido. Eu não preciso entregar mais do que consigo sustentar. A ajuda certa não invade, ela respeita. E parte da maturidade emocional é escolher para quem pedir ajuda. Nem todo mundo sabe acolher sem confundir. Nem todo mundo sabe escutar sem interpretar demais. Nem todo mundo sabe ajudar sem tentar consertar. Isso não torna essas pessoas ruins, apenas inadequadas para certos tipos de pedido. Pessoas conscientes tendem a se machucar quando pedem ajuda para quem não tem estrutura emocional para recebê-la. E então concluem erroneamente que pedir ajuda é o problema. Não é. O problema é pedir ajuda onde não há espaço seguro. Ajuda saudável não exige que você se diminua, não exige que você se exponha além do necessário, não exige que você perca o controle da própria narrativa. Ela é simples, específica e delimitada. E talvez o ponto mais importante seja este: você não precisa sentir culpa por cuidar de si com apoio. Culpa surge quando você acredita que está tirando algo do outro, mas ajuda verdadeira não é tirada, é encontro. Quando pedir ajuda parece pesado, geralmente é porque você está tentando carregar sozinho algo que já passou do limite do que deveria ser individual. E reconhecer isso não te torna dependente, te torna honesto consigo. No fundo, pedir ajuda sem perder os limites emocionais é um gesto de respeito tanto por você quanto pelo outro, porque você não entrega o caos, entrega um pedido claro. E clareza é uma forma profunda de cuidado. Talvez depois desse vídeo você perceba que não é que você não sabe pedir ajuda. Você só nunca teve permissão interna para pedir do seu jeito, com limites, com consciência, com respeito ao seu sistema. E se isso fez sentido, talvez no próximo vídeo possamos falar sobre como identificar quem realmente é capaz de oferecer esse tipo de ajuda, sem confundir, sem invadir e sem deixar você emocionalmente em dívida. Não como regra rígida, mas como leitura fina do que o seu corpo já reconhece, porque a ajuda não deveria custar a sua integridade. Ela deveria lembrar você de que não precisa enfrentar tudo sozinho, desde que não precise se perder para isso.